Gente, a Polícia Civil fez uma entrevista coletiva no fim da manhã para trazer atualizações sobre as investigações do caso da Yara, a menina de 10 anos que foi morta, né? O delegado Marceleandro Clementino da Silva vai conversar comigo agora ao vivo. O funcionário da prefeitura que está preso é realmente o autor do crime? Essa é a principal dúvida. Doutor Marceleandro, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo no Balanço Geral. É ele realmente, doutor Marceleandro, o autor do crime? É um prazer falar com vocês aqui nessa tarde. Temos sim uma pessoa presa em flagrante por conta desse fato aí escabroso nessa região, e essa pessoa era um servidor do município, ele era motorista lá da Secretaria de Saúde do município de Água Boa, né? Isso já está confirmado. Ele já confessou pelas investigações. O que o senhor tem de atualização até o momento? A gente fez aqui o auto-prisão em flagrante, né, na Delegacia Regional de Guanhães, e quando da tomada das declarações dele, ele, depois do direito constitucional de ficar em silêncio, ele decidiu falar e ele confessou o fato. Lembrando que essa confissão não vai ser o único elemento de prova que temos a fornecer ao judiciário. Outras diligências ainda estão em andamento para robustecer as provas que serão encaminhadas para a justiça. E ele explicou, doutor Marceleandro, a motivação do crime? Por que ele fez isso, essa crueldade? A motivação dele, inicialmente, ficou bem frágil em relação ao que a gente colheu aqui com a técnica de entrevista que aplicamos ao caso. Ele disse que foi porque ele ficou com receio de, após ter a convidado para ir até a sua casa, que poderia ter alguma repercussão em relação de um crime sexual. Aí ele decidiu ceifar a vida dela para que não viesse ter uma repercussão em relação a isso. A gente vai levantar para saber se esse elemento ainda é convincente ou não. Ele tinha alguma relação com a família? Porque a família alega que não o conhecia. Conhecia da cidade, mas não tinha relação com ele. A família aqui na unidade policial ainda não foi ouvida, né? Sei. Só que ele alega que já teve um relacionamento pretérito, foram 2 encontros com a mãe da vítima. Tanto é que isso demonstra que a vítima deve ter entrado no carro sem alguma resistência, por conta desse conhecimento prévio com o autor, né? Com o suspeito, melhor dizendo. E ele está onde agora, doutor Marceleandro? Eu fiz todo o procedimento aqui na Delegacia Regional de Guanhães, porque isso foi encontrado à noite para a madrugada e a delegacia responsável seria aqui, em que pese a área seja de Peçanha. Após o nosso procedimento judiciário aqui de praxe, nós o encaminhamos aqui para o presídio de Aí todo o tráfego em relação a deslocamento dele vai ser feito pelo sistema prisional do Estado. Eu pergunto isso porque, evidentemente, houve um clima de comoção na cidade, uma cidade pequena, e também de muita revolta, de muito protesto. A gente está vendo, inclusive, imagem agora das pessoas cercando a delegacia, uma tentativa até de agredir esse autor, que agora já é considerado confesso, né? Então, agora ele está num presídio. Isso, ele foi encaminhado ao presídio, estávamos atentos a isso, pedimos reforços das outras unidades de força de segurança pública, a PM também para apoiar, e entendemos por bem que o melhor seria tirá-lo daquela região. Tanto é que o flagrante foi feito numa localidade um pouco mais distante, que não traria essa comoção imediata. A gente tentou fazer tudo o mais breve possível e encaminhá-lo para o sistema prisional, principalmente para ter a manutenção da integridade física dele, que é o que a gente também está primando nesse primeiro momento. Aqui a gente trabalha com legalidade e fizemos todo o trâmite que a lei determina. Pela sua experiência, doutor, o senhor acha que ele agiu sozinho ou a participação de outras pessoas também? A gente não descarta nenhuma hipótese em relação a ter uma coautoria. Inicialmente, quando levantado essa possibilidade, ele negou que teria algum outro autor ou partícipe, só que estamos com todas as investigações abertas. A gente não parou desde quando encontramos esse corpo em relação à minha unidade. Outras unidades já estavam empenhadas anteriormente, quando do desaparecimento, mas a gente ainda está com o desdobramento dessa investigação, até para entender se tem alguma outra pessoa que ele não queira dar a identificação, que ele esteja ocultando, para entender melhor a dinâmica do crime. A gente já tem parcialmente elementos e as perícias vão nos ajudar muito. Só para a gente retomar essa dinâmica, até o que se sabe até o momento, ele a convidou para entrar no carro, e o carro era um carro oficial da prefeitura? O carro que usa no transporte. Só reafirmando, como já foi dito em alguns outros canais, o município não tem nenhuma conivência com isso. Ele é servidor do município e, de forma incorreta, usou o veículo do município. Ele usou 2 veículos nesse crime. Ele usou um Sandero de cor branca para poder
tirar essa menina da rua, quando ele a encontrou na terça-feira, e posteriormente, para tirar o corpo já sem vida, ele usou um Onix branco, fazendo deslocamento para a cidade de São Pedro do Suaçuí, e teve essa possível ocultação de cadáver. Quer dizer, ele usou, claro, indevidamente, um carro oficial da Prefeitura. Eu acho bom que o doutor Marcelo Leandro reforce isso. A Prefeitura não tem nenhuma ligação com isso, gente. Ele que usou indevidamente. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Ele era um servidor da Prefeitura, ele tinha a possibilidade de dirigir o veículo, porque ele era um motorista, só que ele fez o uso indevido da viatura. Que isso fique bem separado, o município não tem nenhuma conivência em relação a isso. A gente nem tem investigação com relação de alguém ter facilitado o uso do veículo. Ele era um servidor que atuava usando o veículo, era um motorista. Só que ele usou para fins diversos que não o correto para o trabalho dele. Ele tem outras passagens pela polícia, doutor? Ele não tem passagem pela polícia. Aqui no estado de Minas, a ficha de acompanhamento criminal dele não tem nenhum outro apontamento. A gente tem alguns levantamentos de histórico policial, mas nada muito relevante. Chama atenção, o senhor tem quantos anos de polícia, doutor Marcelo Leandro? Eu tenho pouco tempo de polícia, eu tenho 2 anos de polícia, 2 anos. No caso de uma repercussão, mas quando a gente vai atuar, independente do tempo que tem de polícia, se tratando de uma menor de 10 anos sem vida, mexe com qualquer pessoa. É uma coisa, um crime brutal, né? A gente tem visto alguns desse tipo. Vimos aqui a menina Stephanie, né? Agora é o caso dessa outra criança, 10 anos, chama muita atenção o nível de crueldade, né, doutor? Certamente. Então, a gente está tentando finalizar essa motivação para entregar os elementos concretos e corretos para a justiça. Nós não trabalhamos de forma atabalhoada e corrida porque poderíamos, às vezes, apresentar alguma pessoa que não fosse verdadeiramente o autor do fato. Então, mesmo que tivesse demorado esse 1, 2 dias, a gente entende que a sociedade anseia uma resposta com maior providade, mas quanto à investigação, foi o mais perto que a gente chegou em relação de ter o conhecimento do autor, ou melhor, do suspeito desse fato. Então, prontamente a polícia fez essa prisão, já fizemos todo o serviço inicial que a lei determina, já entregamos ele ao sistema prisional e ele vai passar por uma audiência de custódia no Poder Judiciário em Peçanha. Então, toda a rede também, Infanto Jovino, já está ciente do atendimento desse caso, até mesmo pela prioridade que ele necessita. Ele se apresentou ou os senhores prenderam ele? Ele foi preso em Água Boa. Ele caiu em contradição lá quando da busca por elementos. O corpo foi conhecido, o corpo da menor foi reconhecido por familiares aqui no PML em Guanhães. Enquanto a entrevista com investigadores aqui, os familiares levantaram algumas suspeitas. Esses familiares voltando, que eram irmãos da vítima, para Água Boa já tinha uma suspeita um pouco maior em relação a isso. O veículo foi apreendido pela polícia, ele passou por diversas perícias, a casa do suspeito também já foi periciada pela Delegacia Regional de Capelinha, que é outra unidade que está totalmente apoiando esse caso. É uma operação conjunta entre as polícias e também entre as regionais aqui da nossa área, para que o quanto antes a gente possa concluir esse inquérito com todos os elementos que chegue mais próximo da verdade em relação ao que aconteceu. Quais são os próximos passos a partir de agora, doutor? Sim, as investigações continuam ainda. Diversos pedidos de quebras judiciais estão sendo feitos. O pedido de prisão temporária dele já foi feito quando o despacho ratificador do flagrante, que foi feito por mim. Então, a gente agora vai começar o desdobramento disso, ver o deslocamento do veículo, para onde ele foi, a direção, saber se tem algum outro autor, colher demais elementos naquela região. As perícias serão fundamentais, tanto no corpo quanto no local. Então a gente está trabalhando com todas as possibilidades, principalmente para entender melhor essa motivação. Doutor, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Parabéns pelo rápido trabalho, pela eficiência, pela condução disso. Muito obrigado. Mais uma vez. Agradeço. Como eu sempre falo, contem com a Polícia Civil. Muito obrigado. A gente conta mesmo. Uma boa tarde, até a próxima.